Agora mais tranquilo, eu vim falar pra vocês o porquê e como eu e a Laís fizemos para sair do Brasil para vir à Austrália. E, bom, essa história é muito engraçada porque ela passa por duas fases. A primeira que foi, estávamos quebrados, sem dinheiro. E a segunda foi, nós estávamos com dinheiro e não sabíamos como fazer com tanto dinheiro que nós estávamos recebendo para a idade que nós tínhamos. A nossa história começa em 2021, em abril, que foi depois que nós nos casamos. Tanto eu quanto a Laís estávamos, bem entre aspas, mas estávamos sobrevivendo com o auxílio emergencial e eu tinha apenas 4 mil reais de reserva. Aqueles 4 mil reais, basicamente, eles eram uma reserva que eu falei pra Laís, olha, nós não podemos gastar esse dinheiro. E nós estávamos pegando todo o dinheiro do auxílio emergencial para pagar as nossas necessidades, né? Para fazer com que, pô, vamos fazer um mercado, então vamos gastar só o dinheiro do auxílio emergencial. Ah, vamos, sei lá, fazer alguma coisa, como comer algo diferente, que quase nunca tinha essa opção pelo fato de o auxílio emergencial não ser algo que foi muito dinheiro, assim, né? Quem participou ali dessa parte aí, estava nessa época ali e recebeu, sabe que ou era pouco ou era nada, o auxílio emergencial. Enfim, basicamente, eu tive uma brilhante ideia de foi pegar esses 4 mil reais e fazer ele dobrar. Sim, galera, eu comecei a ver vídeos incansavelmente de pessoas que estavam faturando muito com o celular, fazendo venda e revenda de cursos, e eu caí na pilha. Tenho que falar pra vocês, eu caí na pilha. Essa foi a verdade. E aí, eu tive a brilhante ideia de pegar esses 4 mil reais, comprar um curso que ensinava a vender o curso. Pensei que eu ia ficar rico dessa maneira. O que aconteceu foi exatamente o que acontece com todo mundo que cai nessa e está despreparado. Eu perdi os 4 mil reais. E isso não foi legal porque, como eu falei, quando nós nos casamos, eu falei para eles, nós não vamos gastar essa reserva. E basicamente eu gastei essa reserva. E aquilo, quando você não me levem a mal e não tente puxar pro lado do machismo, mas pro homem, quando ele se sente que ele não consegue fazer algo no quesito de trazer o mantimento pra casa, ele sente muito merda, muito merda. E foi o sentimento que eu comecei a sentir, tipo assim, mano, que merda, eu gastei o que eu falei que não era pra me ter gastado, pra não falar que eu não gastei tudo, investi 4 mil e voltou 800. Ou seja, foi quase tudo, né? Obviamente estava mais negativo do que positivo, porque de 4 mil voltar 800, como se não tivesse voltado nada. Mas aquilo me deixou feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque eu sabia que eu ganhei experiência, triste pelo sentimento que eu estava sentindo. E aí eu falei pra Laís, olha, eu sei, você não vai acreditar, não adianta o que eu fale agora pra você, mas eu só preciso de um cliente, alguma pessoa que confie em mim para que eu faça essa pessoa ganhar dinheiro. Mas como qualquer iniciante sempre faz merda no começo, foi o que eu fiz, né? Eu chegava nas pessoas e a minha abordagem era, olha, você tem um negócio local, eu sei como fazer você ganhar dinheiro, e a maneira de eu fazer você ganhar dinheiro é você investindo em tráfego pago, e eu sou a pessoa que vou fazer você ganhar esse dinheiro. E a pessoa me perguntava, tá, mas como você vai fazer isso? E eu falava pra pessoa, bom, eu tenho experiência. Eu peguei 4 mil do meu próprio bolso, investi, perdi, e agora eu sei os meus erros e como fazer os acertos com o seu negócio. Isso não vai colar e não colou com ninguém. Nos meus 3 primeiros clientes que eu falei isso, eu recebi um não. E eu falei assim, pô, eu preciso de alguém que seja uma referência. Resumindo, a primeira cliente que eu tive foi uma amiga da minha sogra, desculpa, galera. Foi amiga da minha sogra, e a amiga da minha sogra, ela confiou em mim, começou a me pagar 150 por mês, que assim, não era nada, mas eu conseguiria pegar e criar um portfólio disso. E eu, sim, consegui fazer com que ela tivesse um lucro, tá? E quando eu falo um lucro, é tipo assim, ela investia pouco e ela recebia um pouquinho a mais do que ela estava investindo. Ela investia na época 150 e só em vendas ela conseguia ter 500. Então ela, tipo, tava fechando positiva. Pagava eu 150, investia 150 e ficava com 200. Mundo perfeito, né? Ela investisse mais, ela poderia receber mais, mas ela estava recebendo alguma coisa. Eu consegui fazer um portfólio daquilo, mas ainda assim eu estava recebendo só 150. Ela conseguiu o primeiro contrato de trabalho, tá? CLT dela, em novembro. Nós basicamente estávamos recebendo aquele valor. Até então, ali já tinha acabado o auxílio emergencial, 150 não tava dando pra nada. E a Laís, ela basicamente, com o trabalho dela, nós tentamos tirar as partes das nossas necessidades, né? Pra não precisar tirar ainda mais do dinheiro pouco que eu tava recebendo. E, pô, eu lembro que chegou uma época que foi em 2021, em novembro, antes da Laís receber o salário dela, nós estávamos até contando com o ovo da galinha, porque eu falei pra Laís, olha, quando você receber nós vamos fazer isso, isso e isso, mas em novembro o nosso gás acabou na mesma época que o cartão da Nubank fechou. Então,
eu tinha duas escolhas: comprar o gás ou pagar o banco. E eu falei pra eles, olha, vou comprar o gás. Aí, mano, nunca mais isso vai acontecer com nós. E, tipo, aquele sentimento veio novamente. Falei, ó, nunca mais isso vai acontecer com nós. 2022 vai ser o ano que nós vamos conseguir ganhar muito dinheiro, anota isso. E galera, em 2022, realmente foi o ano que teve a chave da virada. Em dezembro, eu comecei a pegar mais clientes, então eu fechei mais 2 clientes, que eles já não me pagavam mais 150, já pagava o triplo daquilo. Mas em janeiro eu fui inserido em um lançamento onde eu fiz o projeto do lançamento, eu peguei e criei a estratégia do lançamento e eu fiz o lançamento. É como se eu fosse como se eu tivesse sido um coprodutor, mas eu não fui pago para ser um coprodutor, fui só um gestor de tráfego. Mas eu fiz o trabalho de um coprodutor e recebi como um gestor. Bom, dentro daquele lançamento tinha um dono de uma agência que ele falou, tipo, cara, como que tu fez isso, mano? Eu preciso de você na minha equipe. E ele me contratou para trabalhar na equipe dele. Eu comecei a trabalhar na equipe dele, ele me deu ali uma cartela de clientes que eu precisava gerenciar as contas. E eu lembro que no final de fevereiro de 2022, a conta que eu e a Laís estávamos recebendo por mês estava ali em torno de 11 mil reais por mês. E aí quando eu falei aquilo, eu falei, Laís, olha, você precisa sair do seu trabalho, você precisa trabalhar comigo, porque os clientes que eu estou tendo, eles estão precisando de social media, eu prefiro muito bem pagar para você receber esse dinheiro, do que pagar alguém de fora. Então agora nós vamos ter que trabalhar como um time na nossa urgência. E foi isso que aconteceu. A Laís saiu do trabalho dela, começamos a trabalhar junto, e junto nós estávamos recebendo 11, num mês bom assim fechava 13, mas ficava oscilando entre 10 e 11, na grande maioria das vezes. Quando entrava um cliente novo, recebíamos um pouquinho a mais, mas sempre ficava nesse oscilação. E eu lembro que eu falei pra Laís que, pô, nós precisamos fazer 2 coisas com esse dinheiro. Ou nós vamos nos mudar daqui, quando eu falo mudar, mudar de cidade, ou mudar de bairro, porque eu morava no Capão. E quando você está inserido ali, você se sente um pouco mais seguro por você conhecer as pessoas. Mas ainda assim, você vê que não tem nada de segurança, você se sentir inseguro quando você está na rua. Você se sente seguro dentro de casa. Pô, todo mundo aqui me conhece. Mas quando você está na rua, você está inseguro de qualquer maneira. Pode passar qualquer pessoa numa moto ali, roubar teu celular. Enfim, eu tava falando pra Laís, olha, nós precisamos ou sair daqui, ir para outro lugar, outro estado, outro bairro, ou nós podemos pegar esse dinheiro e investir ou em um carro ou em um intercâmbio. A minha família, par de pai, a grande maioria deles moram na Europa, né? Meu pai, meu irmão e meu tio moram na Holanda, Amsterdã. E a minha tia e o meu outro tio moram na Espanha. Então eu falei pra eles, ó, nós podemos ir pra lá, algum desses 2 lugares, ou nós podemos pegar e ir pra Austrália. É um país que eu tinha já em mente, porque eu conheci um amigo meu, eu fiz um serviço voluntário na África, eu conheci um cara que era australiano, e ele tinha me falado tantas coisas da Austrália que eu comecei a ter interesse de ir pra Austrália. Por ser um país longe, eu não pensava que eu iria vir pra cá, mas eu sempre pesquisava como é a Austrália, as coisas da Austrália, enfim. E eu falei pra Laís isso. E o que aconteceu foi que eu e a Laís começamos a ter um desejo realmente de vir para a Austrália. E em julho, foi muito engraçado isso, em julho nós entramos em contato com uma agência e falamos para a agência que nós queríamos vir para a Austrália, mas nós já estávamos certos, nós já estávamos com dinheiro na conta, tudo certinho. Mas aí a agência foi e falou que precisava pagar completo. Eu não confiava tanto, porque eu nunca... Todo mundo da minha família ou foi para a Europa pelo fato de já ter um contrato de trabalho, ou foi criar uma empresa na Europa. Ninguém foi fazendo intercâmbio. Então eu fiquei um pouco... vou ter que pagar 100% do negócio. Vamos pagar 50%? Aí eu paguei 50% no primeiro mês e falei pra eles, o que vocês vão fazer depois de 15 dias? E aí eles falaram assim, olha, nós não conseguimos fazer nada, nós precisamos que você pague tudo pra nós dar entrada nos seus documentos. E aí eu falei pra eles, olha, eu tô com medo, você também tá com medo, é muito dinheiro, mas vamos pagar e vamos ver. O que aconteceu foi isso, nós pagamos 100%. E aí eu lembro que esse dia aqui, ó... Hoje, dia 16 de junho, 8h30, ó, gravar aqui, olha o que a gente tá fazendo, Aqui, ó, desculpa aí, nós estávamos bem animados e com sonos, nós começamos a aplicar. E eu lembro que foi ali que eu falei pra Laís, olha, agora é de verdade, não tem como voltar pra trás, nós já pagamos tudo. Se nós pedir pra devolver o dinheiro, eles vão devolver só 30%, se eu não me engano, ou 30% ficaria com ele. E assim, agora é de verdade, nós vamos sair realmente do país. Nós não tínhamos nem avisado nossos pais ainda. Foi tipo assim, aquela doideira que você faz uma vez na vida, sabe? E nós estávamos com dinheiro, pagamos tudo ali, ninguém da nossa família sabia. E foi isso que aconteceu. E foi ali que eu comecei a ter o start, que tipo assim, pô, nós estamos ganhando muito dinheiro. Será que é uma boa ideia nós sair do Brasil? Mas eu posso falar pra vocês que eu não me arrependo de nada, porque toda a experiência que eu tive aqui na Austrália foi como se eu tivesse vivido talvez 10 anos a mais no Brasil. Por que eu falo isso? Porque aqui eu fiz um curso técnico de TI,
Eu estou inserido no mercado de TI aqui na Austrália, não tem nada a ver com a área de marketing digital, que foi o motivo de eu ter vindo para cá, mas eu ainda estou inserido no mercado digital também, porque eu ainda tenho os meus clientes, né, americanos, neozelandeses e brasileiros, que eu faço o trabalho de tráfego pago, mas tipo, é surreal, sabe? Pô, eu vou pescar, eu criei um novo hobby, eu pesco, eu luto boxe, eu faço coisas que, tipo assim, seria muito mais difícil se eu estivesse ali no mesmo local onde eu cresci, fazendo essas coisas, porque eu consigo entender que a grande mudança, ela vem de dentro para fora, sabe? Então eu comecei, tanto eu quanto a Laís começávamos a memorizar e a pensar nas coisas positivas que proviriam desse intercâmbio. E foi isso que aconteceu. Viemos para cá, estamos vivendo isso e eu estou super feliz em saber que nós estamos em um país onde é seguro, é tranquilo, temos hobbies, temos uma vida mais saudável. Eu e a Laís vamos para academia pelo menos 5 vezes na semana e é isso, galera. Então eu queria só finalizar esse vídeo com essa mensagem de que não importa o que falem pra vocês, dificuldades vão vir, você está sendo lapidado, corra atrás dos seus sonhos, independente do que falem. Eu e a Laís não tínhamos noção que 2022 nós íamos receber tanto dinheiro, porque 2020 nós estávamos quebrados. Foi tipo assim, uma mudança que demorou 3 meses, tipo assim, dezembro até fevereiro, em novembro eu tava quebrado. Então, tipo, é isso, eu só sei que as coisas acontecem quando você está correndo atrás. Não fique parado, corra atrás. O céu é o limite. E até o próximo vídeo. Valeu e fui.